Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, creio que já estamos ao vivo. Estou a confirmar aqui na minha página se já estamos ao vivo ou não. Eu creio que sim. E estamos. Já há pessoas a ver. Boa noite, bem-vindos ao terceiro episódio do Conversas de Evolução, um projeto que foi criado no início deste mês com o intuito de transmitir a quem segue, a quem vê, uma conversa interessante, se quem sabe até se algo construtivo para a sua vida ou não, poderá ser simplesmente um passatempo, poderá ser só um scroll que passa e olha aqueles dois, quem sabe, mas nós estamos aqui para uma conversa super interessante do tema do mês de março, que é o poder pessoal. Temos cá a Telma Martins. Boa noite, Telma. E já temos 3 pessoas a ver-nos. Isto é um espetáculo. Os tempos atuais. Eu acabei de partilhar também. Está a fazer. Eu vou partilhar aqui também na minha página pessoal. Olha. Está a fazer eco. Tá? Estava. E agora? E agora? Agora não. Magia. Magia. Mês de março, poder pessoal. O meu mês. 3. E hoje tenho comigo a Cristina Fernandes. Cristina, psicoterapeuta, formadora, minha sócia no projeto Transformação, em conjunto com a Marta Patacas, amigos, companheiros de jornada, e que jornada tem sido. E, como sempre, gosto de dar a palavra com uma primeira pergunta, que tem sido já a primeira pergunta desta série. Cristina, bem-vindo e obrigado por teres aceito o meu convite. E pergunto, o que é para ti poder pessoal? Ok. Então, olá, boa noite a todos. Antes de mais, eu estava aqui só também a partilhar na minha página pessoal, já está, olha ali a Marta, hello, Eva, olá Eva, beijinho muito grande. Ai, poder pessoal, o que é o poder pessoal, não é? Para ti, sim. Para mim, sim, porque isto há muitas formas de encararmos o poder pessoal e eu acredito que cada pessoa deve encontrar o seu poder pessoal, não é? E o poder, a minha cadela está-me aqui a confirmar, o meu poder pessoal realmente é muito, muito importante. Então, para mim, e aqui, como eu disse anteriormente, num direto que eu fiz muito rápido hoje, eu não estou a olhar para a câmara, porque eu estou a olhar para o Hugo. E é sempre assim. Eu partilhei hoje um pequeno direto em que eu estava a fazer burpees, que é aquela coisa a saltar, ir ao chão, saltar, ir ao chão, e em que depois partilhei que neste live eu não estou como psicoterapeuta, não estou na minha vestimenta de terapeuta, etc. Mas sim, sou eu, a Cristina. E isto é muito importante, não é? Porque nós não somos as vestes que vamos vestindo nas diversas áreas da nossa vida onde agimos. E muitas das vezes também não somos totalmente a personagem que vestimos na nossa vida profissional, sendo que quando somos psicoterapeutas, terapeutas, há aqui um dever quase de congruência, de sermos congruentes e em sermos também nós próprios. Mas neste live, o que eu quero principalmente partilhar é a minha visão de poder pessoal e a minha jornada pessoal na descoberta e no resgate do meu poder e como é que isso também me levou à transpessoalidade. É para quê? Para todos percebermos de uma vez por todas que ninguém é melhor que ninguém está à frente
de ninguém, e que a única coisa que um terapeuta e um psicoterapeuta também pode fazer para ajudar é ajudar o outro a encontrar o seu poder pessoal, aquilo que lhe faz sentido. Então, o que é poder pessoal para mim? Para mim, o meu poder pessoal baseia-se na minha raiva. Na raiva que eu sinto. E esta raiva, muitas das vezes as pessoas dão aqui uma conotação negativa à raiva, não é? Eu dou a conotação de energia de vida. Então, o meu poder pessoal despertou realmente, ou eu despertei para este resgate, com todas aquelas pessoas que me colocaram obstáculos e com todas aquelas pessoas que disseram que eu não valia nada, eu não ia conseguir, que me fizeram bullying nos tempos de escola, as pessoas depois que ao longo da minha vida eu fui encontrando e que me fizeram sentir muito pequenina, que me fizeram sentir medo, que me levaram ao meu limite. E só quando eu cheguei ao meu limite e de dizer basta, não é isto que eu quero, aí é que começou realmente o meu resgate interior e o resgate do meu poder pessoal, que para mim é energia de ação. Mas atenção, para mim, não é? Porque pode haver pessoas, que há, claro que sim, para as quais o poder pessoal se baseia, por exemplo, na calma, na tranquilidade, e que esse é o resgate que elas têm que fazer para chegar a um equilíbrio. No meu caso, já era um pouco daí que eu vinha. Então eu tive que ir fazendo movimentos sucessivos na minha vida que me levassem a encontrar um certo equilíbrio. Para encontrar esse equilíbrio e estar congruente e enraizada no meu poder pessoal e poder manifestá-lo, eu tive que ir passando aqui por vários opostos, polos opostos, no fundo, e todos os polos opostos estão no mesmo eixo, não é? No mesmo raio emocional, por assim dizer. E foi assim que eu fui também construindo o meu poder pessoal. Porque uma das coisas que eu sinto muito em consulta, que eu sinto muito também nas formações que nós damos, e mesmo nas pessoas que vou encontrando no meu dia-a-dia, é exatamente o facto de alguma forma, elas terem esquecido de quem é que eram, do que era importante para elas, e ou ainda não tinham descoberto, ou ainda não descobriram, ou desistiram daquilo de único que elas têm para dar ao mundo. E eu relaciono muito o poder pessoal com isto, o que é que ele tem para dar ao mundo. E não tanto a questão do poder pessoal para conquistar algo. Claro que há aqui uma conquista, não é? E há um movimento de conquista. Mas, para mim, no meu caso, foi essencial eu ter sempre esta interligação do poder pessoal, mas muito, muito relacionado com, ok, o que é que eu tenho para dar ao mundo, não é? O que é que eu tenho para dar à vida? Porque a vida deu-me muito. O simples facto de eu estar viva. Não é? E então, o que é que eu posso fazer para devolver isto? Ser eu mesma. Para mim, isso é essencial. Mas lá está. Isto foi um movimento no qual eu ainda estou, não é? E já vou também partilhar, se tu me possibilitares isso, que isto é um movimento que é constante. E eu todos os anos passo pelo movimento de redescoberta do meu poder pessoal naquele momento.
Porque depois também há muito esta tendência, não é? De considerarmos o poder pessoal uma coisa estática, não é? Que vamos resgatar e que a partir do momento em que resgatamos, está cá, é nosso e vai estar cá sempre daquela maneira. Nós, seres humanos, temos muito este apego, não é? A uma certa estabilidade e habituamos-nos, somos seres de hábitos. E para mim, lá está, e mais uma vez, eu vou referir isto várias vezes ao longo do live, isto é pura e simplesmente a minha posição e a minha experiência. É a minha experiência que poderá servir a alguém também. E por isso é que estas partilhas são tão, tão importantes. Yeah. Então, para mim, o poder pessoal é uma constante redescoberta que eu faço comigo mesma, ciclicamente. Embora totalmente diferente. É fixe tu referires a raiva, que a raiva sendo uma emoção, e eu sou muito apologista de viver as emoções, porque as emoções são algo que existe em nós, e nós só poderemos ter o nosso poder pessoal se nós formos únicos, tal como tu dizes, e congruentes com a nossa unicidade. Então, quem seríamos nós? Seríamos congruentes se não vivêssemos emoções, quiçá desagradáveis, né? Porque viver emoções agradáveis é simples, viver a alegria, viver acaba por ser mais, pelo menos assim eu sinto, e tal como tu, isto é a minha maneira de sentir e de viver, não é? Sim. Então, uma emoção desagradável vivida tal como ela é e é exposto ao mundo tal como ela é e permitir-nos a vivê-la sem direcionar alguém em particular, mas simplesmente que ela exista e que seja posta no mundo através de uma verbalização, através de uma ação, isso é ser congruente com a nossa unicidade. Isso para mim também é um início e é uma expressão de poder pessoal. Como é que nós poderíamos ter aquilo? Porque isto do poder pessoal também é muito individual, eu acho, não é? Tu traz a tua noção, eu terei a minha noção, e quem nos está a seguir, quem nos está a ver, terá a sua noção. Eu concordo contigo. E concordo também com outra coisa. Tu falas de ir a extremos, não é? E quando eras mais jovem, mais novita, que quando chegaste ao teu limite... Eu estava a chamar de velha. Não. Ainda mais novita. Quando chegaste ao teu limite e a raiva se expressou por tudo aquilo que tu passaste na tua vida, em que não ficou logo direcionada, em que tiveste que bater nos extremos e nos extremos que são a mesma energia, mas é muito fixe perceber que nós não somos perfeitos. É uma expressão de poder pessoal. Para nós encontrarmos um caminho do meio, digamos assim, isto é uma forma de expressão para boa comunicação, o caminho do meio, nós temos que andar a bater nos limites. Então, se nós não sabemos lidar com uma emoção, tal como a raiva, tal como a frustração, tal como a tristeza, tal como, quem sabe até se alegria, há quem não saiba lidar com alegria, então temos que bater, se calhar, em extremos, de um extremo, e novamente para entendimento conversacional, para um extremo alto da emoção e um extremo baixo da emoção, para eventualmente conseguirmos chegar ali a um meio que nos sirva à nossa própria vida e em que nos sintamos congruentes connosco próprios. Isto para mim e de alguma forma concordando contigo, é uma expressão de poder pessoal ou é um início de expressão para o poder pessoal que é único em mim, que é único em ti, que será único em cada um de nós. Por isso, sim, é fixe. A ti manifesta-se para a ação. É interessante também essa noção de que, sendo todos diferentes, a ti manifesta-se na ação. A mim não se manifesta tanto na ação, manifesta-se se calhar mais em ajudar que os outros tenham a ação, de alguma maneira. Isto também é uma maneira de ter ação, de certa forma. Ok. Diferente da tua, mas se calhar o poder pessoal de alguns é simplesmente estar. É simplesmente observar. Sim. E... também tem muito a ver. Eu considero que todas estas questões têm muito a ver com o propósito de vida de cada um. Yeah. Que é uma questão também sempre muito presente, não é? E em que a maioria de nós anda em busca do seu propósito de vida.
como se este propósito de vida fosse fazer algo de grandioso para o mundo. Fazer algo de grandioso. E eu considero, e descobri, não é? Porque eu também já estive aí, e hoje em dia, cada vez mais, eu considero que o propósito de vida, primeiro que tudo, é para connosco mesmos. E porquê? Porque desde que nós nascemos, que nos retiram o espaço para sermos nós mesmos. De uma forma muito inconsciente, não é? Isto não é feito com o intuito de, não, eu não te vou deixar ser quem tu és, até porque lá está, porque a criança, o bebê, a criança precisa de balizas e precisa de limites e precisa de rotinas, não é? E precisa de aprender a movimentar-se no mundo. Mas há de facto pequenas questões que logo desde que nós nascemos, que nos estão a ensinar e que ficam gravadas no nosso inconsciente, de que nós não nos podemos manifestar por aquilo que somos, que essa manifestação não é o estar errada, mas que não é aprovada pelos outros, okay? E que nós temos que ser outra coisa para podermos ser amados. E isto começa logo pela questão, por exemplo, de que mal um bebê chora, lhe darem logo a Xuxa ou tentarem logo que ele se cale. E um bebê não deve ser deixado a chorar, não é? Mas é muito importante nós percebemos se esse choro é realmente por necessidade, a fralda está suja, o bebê está com fome, portanto tem que ser limpo, tem uma necessidade, okay? E chora porque é a forma dele comunicar. A única forma que nós temos de comunicação quando nascemos é através do choro. É a única forma de comunicação que temos. E muitas vezes o que o bebê sente é raiva. Por alguma razão, porque isto são as nossas emoções base, não é? E está a expressar o seu aborrecimento e precisa de chorar um bocadinho, sem ser logo calado. Aqui é só um mero exemplo. Outra questão essencial hoje em dia, e principalmente porque eu tenho muitos jovens em acompanhamento, jovens esses que estão a passar dramas existenciais muito grandes, porque realmente a sociedade em que nós vivemos hoje em dia é uma sociedade doente, portanto, não nos dá de todo aquilo que nós mais necessitamos para nos desenvolvermos e para podermos manifestar o nosso poder pessoal. E eu trabalhar com esses jovens, há um constante virar da raiva contra eles mesmos, porque lá está, ao longo do seu crescimento, também aprenderam que manifestar emoções que são conotadas negativamente é errado. Então existe depois uma frustração a seguir, porque se eu estou a sentir isto e se isto é errado e está gravado no nosso processo mental, no nosso inconsciente, na nossa psique, existe depois uma frustração subjacente a esse movimento, certo? Sim. E repara, há uma coisa muito interessante, porque se a criança é demasiado ativa e demasiado reativa, é desadequada e vai aprender que só é bonita e que só é amada quando está calma. Se a criança é calma, os pais também não acham aquilo muito natural e o que vão tentar é empurrar ao máximo aquela criança para a ação, não é? Sendo que esse não é o movimento que ela sente. Depois, por outro lado, hoje em dia, a maior parte dos bebês vão para o berçário
aos 6 meses, porque os pais não têm condições, a família, isto é uma questão estrutural, não é? A família está cada vez mais reduzida a um núcleo e, portanto, os pais têm que trabalhar, o bebê vai para o berçário. Ao ir para o berçário, os seus biorritmos não são respeitados, porque tem que largar as fraldas, começar a comer as papas, etc., tudo ao mesmo tempo, o que se compreende, não é? Porque é uma questão de gestão. Mas isto está a deixar marcas que só mais tarde é que a psicologia, a psiquiatria, etc., a sociologia vão ter dados suficientes para estudar, mas isto está a afetar a forma como o ser humano se desenvolve ao nível da sua vinculação, ao nível das suas raízes familiares, fazendo com que a criança, numa altura em que ainda deveria estar muito vinculada à família, já se está a vincular com tudo aquilo que é exterior e que ainda não tem capacidade nem estrutura psíquica para conseguir entender e conseguir integrar. Isto é aquilo que acontece hoje em dia. E permite-me que eu dê o meu exemplo. Eu sou extremamente introvertida. Isto, a maior parte das pessoas que me conhecem, não é? Ficam, a Cristina introvertida, não é? Eu sou um furacão. Eu, quando chego onde chegar. Mas isso é agora. O meu movimento natural é a introversão. Porque era assim realmente que eu era em criança. Era extremamente introvertida, extremamente virada para dentro, extremamente introspectiva. O que é que acontece? Fiz a primária toda e eu tive a sorte, pronto, lá está, eu tenho 48 anos, portanto eu sou de uma geração em que na maior parte das vezes as crianças ficavam com a família até entrarem para a primeira classe, para o primeiro ano. Quando entrei para a primária, fiz a primária toda introvertida. Era o meu movimento. Quando eu fui para a preparatória, o que é que acontece? Fui vítima de bullying. Por variedíssimas razões. E uma delas por ser introvertida. Porque eu era introvertida e não só, era gorda. Era gorda. E então ouvi coisas, não lembro, por exemplo, não é? Que eu devia ter sido feita na mesa do pasteleiro. Coisas assim deste género. Nota, eu tenho 48 anos, portanto isto foi quase há 40 anos atrás. Ainda está cá esta frase. Porque tudo aquilo que nos marca transforma-se, de certa forma, num trauma, não é? E, principalmente em momentos de crescimento, são coisas que nos afetam muito, muito mesmo. Sim. Como eu era introvertida, durante esse tempo, principalmente a preparatória, eu fui interiorizando todas aquelas coisas que me diziam. E eu fui-me sentindo cada vez mais pequenina, menos capaz, menos merecedora de amor, não é? Depois eu era muito namoradeira, eu sempre fui muito namoradeira. A minha filha sabe muito. E claro está, não é? Que sofri ali desgostos amorosos, não é? Tremendos. Porquê? Porque eu era gorda, porque era feia, porque andava vestida com alguma roupa que tinha sido do meu irmão, não é? Porque as condições de vida, este início dos anos 80, eram completamente diferentes. Fui muito, muito gozada. E tudo isso foi sendo interiorizado. E eu podia ter ficado aí. Sim. E é aí que muitas pessoas ficam. E porquê é que eu estou a partilhar o meu exemplo? Porque a maior parte das pessoas, salvo raras exceções, que procuram terapia e que me procuram, e isto é muito interessante porque quem nos procura acaba por ter aqui questões a trabalhar que nós
também passamos de alguma forma por elas ou as sentimos, não é? E trazem-nos recados também de nós mesmos, pedacinhos de nós mesmos. A maior parte das pessoas que procura terapia não é por terem acessos de raiva ou explosões de fúria. Procuram porque estão completamente bloqueadas no seu caminho, quer seja a nível profissional, quer seja a nível emocional, quer seja a nível social. Ou as três ao mesmo tempo. Ou as três ao mesmo tempo. Sim. E sentem uma profunda tristeza. E sentem um profundo medo do desconhecido. Uhum. E querem, sentem que precisam de ter certezas para poderem avançar. Que precisam de ver o caminho para poderem dar um passo. Porquê? Porque também se sentem extremamente inseguras. E sempre que nós estamos despojados do nosso poder pessoal, nós vamos nos sentir extremamente inseguros. Sim. Desculpa, Sim. pensei que já tinhas terminado. Diz. Ok, eu digo. Pegando ali na Telma, que diz, isto é um bom exemplo de como a dor se transforma em dom. E pegando também aqui numa nota que eu tinha feito, que tenho tendência a observar em mim e na minha própria experiência, porque é a única coisa que eu posso falar é da minha própria experiência, de que aquilo que é, digamos que mais natural, não é tão potenciado ou tão relevado por nós ao longo da vida. Então nós temos uma tendência em aproveitar isto quando começamos a fazer uma observação interior, e desde que comecei a fazer o meu trabalho interior, a olhar para dentro, evidentemente que isto já na idade adulta, não é? Jovem adulto, quando comecei a fazer este movimento, comecei a perceber que aquilo que nos é inato é tão fácil que nós não damos atenção e só damos atenção para aquilo que é um desafio, para aquilo que é doloroso, para aquilo que é um trabalho, para aquilo que é. Então, acabamos por nos transformar, e eu sinto que acabo por me transformar mais especialista naquilo que era um problema, uma dor, um desafio, uma complicação, do que aquilo que é inato. Eu partilho uma coisa contigo. Eu também era introvertido, mas eu era introvertido ao ponto de, se eu tinha que falar com alguém, eu corava. E hoje em dia, eu sinto na minha comunicação sinto-me muito confortável na minha comunicação e algo que me faz crescer imenso, que eu continuo num crescendo interior, individual, através da comunicação e também por isso é que eu faço estes projetos e não só. Então, tenho vindo a sentir que são estas dores e estas prisões, digamos, de nós mesmos, que nos tornam especialistas e que fazem com que nós caminhemos em direção a algo maior de nós mesmos através da dor. Mas temos uma tendência, ou eu sinto que tenho uma tendência, e também observo isto em alguns clientes, em não dar tanta relevância àquilo que são bons, porque se são bons, isso é fácil, então para que trabalhar se isto já é assim? Faz-me lembrar uma pessoa que eu conheço, um grande guitarrista, eu tive uma banda, não é? Um grande guitarrista. Ele era bom que se farta. Não sei se ele está aí a ver, não deve estar. Eu acho que sei quem é. Sabes, claro que sabes. Ele era tão bom, que não treinava. Mas se estiveres a ouvir, eu sei quem tu és. Mal. Ele era tão bom, e ele é tão bom, que não treinava. Então, a diferença entre ser excelente ou bom ficou claro. E é isto que eu sinto. Quando nós não somos bons, ou quando temos que galgar um caminho para conseguir algo na vida, e entrar em ação e perceber que temos que galgar para chegar a algo na vida, nem que seja para falar, para dizer bom dia, ou para pedir um café, ou para arranjar um emprego. O meu primeiro emprego foi como vendedor, o segundo foi num call center. para um introvertido, isto foi assim tipo, ok, foi uma mudança de vida. Então, pegando na Telma, de como uma dor se transforma num dom, sim. Pegando nas palavras, dom, ok, podemos ver como um dom, sim, como um dom.
Sim, é algo que nós trabalhamos, é uma competência que nós ganhamos através das dores e dos obstáculos, que em vez de agarrarmos o obstáculo e encontrarmos sempre uma limitação e de nos vitimizarmos e frustrarmos e mandarmos para baixo, chegamos a esse obstáculo e galgamos o obstáculo. E às vezes pulamos o obstáculo, e às vezes contornamos o obstáculo e começamos a ganhar competência de lidar com esses obstáculos. E essa dor, que de alguma forma existe sempre um desconforto, né? Pai, e tu sabes, estávamos aqui a preparar esta reunião, eu estava com músicas de ativação que eu estava aqui extremamente desconfortável do ai, que eu vou falar para pessoas. É algo que fica, não é? Sim. Mas depois pega-se nisto e transforma-se em algo mais. E aprendemos a sermos extraordinários em algo que era uma limitação quando éramos novos. Isto pegando em, qual é a tua opinião em relação a... Os pais fazem, obviamente, a maioria dos pais faz, obviamente, o melhor que pode. Os pais fazem sempre. Com os filhos. Sempre. Sejam os pais que forem, os pais fazem sempre o melhor que podem e que sabem. Sim. Podem poder pouco e saber pouco. Mas os pais, mesmo os pais que têm algum tipo de distúrbio psicológico, fazem sempre o melhor que podem e que sabem. Mas deixa-me só pegar aí no... Fazendo os pais o melhor que sabem, e que dão e que ajudam que as capacidades iniciais ou as frustrações iniciais dos seres humanos que existam em esses bloqueios, essas crenças limitadoras, os sabotadores, que mais tarde se vêm a revelar como sabotadores que existem em nós, sim, não será de alguma forma, eu não quero dizer apropriado, mas não é apropriado nem síncrono, mas de alguma forma não é também uma forma de nos direcionar na vida para aquilo que nós temos que vir a fazer? Qual é a tua opinião em relação a isto? Isto pareceu muito chanti-chanti. Eu não quero transformar isto de chanti-chanti. Eu quero transformar isto de terra mesmo. Então é assim. Esta pergunta... Eu acredito plenamente, e pronto, e lá está. Eu estou numa abordagem transpessoal porque acredito, aliás, eu só consigo fazer e falar aquilo que eu acredito. Não vale a pena tentar ir por outro caminho, porque para mim não resulta. E tenho tentado, e ainda ultimamente tentei, não resulta. Então, repara, eu acredito que todos nós nascemos na família que tem as condições ideais para nós desenvolvermos e aprendermos tudo aquilo que viemos cá desenvolver e aprender. Que é também a família que nos proporciona a melhor forma, o melhor contentor, okay, onde nós nos vamos moldar logo inicialmente. Sim. O que acontece é que a raiva é fundamental e a raiva é cerceada desde pequenos, de várias maneiras, porque a raiva tem uma conotação muito negativa, tal como o medo. Acontece que nós vivemos num mundo de polaridades e de opostos. E mais, esta é a única forma que nós temos de aprendizagem da realidade, é através destes opostos. Então eu digo assim, se tu não és capaz de sentir a tua raiva e de estares em contato com a tua raiva, tu também não consegues sentir e estar em contato com a tua paz. Da mesma forma que se tu dizes e sentes que eu tenho muito medo, e isto é uma questão que eu dou os parabéns
aos meus clientes quando chegam e eu tenho muitos medos e tenho muito medo ou tenho muita ansiedade, e eu dou-lhes os parabéns, porque se são capazes de sentir intensamente esse extremo, esse polo, então isso diz-me logo que eles estão extremamente bem capacitados para sentir intensamente também e chegarem ao polo extremo e assim conseguirem encontrar o seu equilíbrio. Não é? E o poder pessoal é também sobre equilíbrio. Só que hoje em dia, se tu notares, hoje em dia e já há muito tempo, olha, uma coisa que me disseram sempre, desde que eu virei. Quando é que eu virei? Eu virei, portanto, eu passei ali a antiga preparatória, não é? Que era portanto, a quarta classe, era o quinto e o sexto ano atuais, a sofrer de bullying. 2 anos. 2 anos em que eu chorei imenso, eu senti imenso, eu escrevi imenso, eu ainda tenho as coisas que a minha mãe guardou tudo, não é? As coisas que eu escrevia na altura, e eu lembro-me, sabes, foi tão forte, aqueles 2 anos foram tão intensos, é incrível, como passado este tempo todo, eu ainda me recordo, eu recordo-me do nome dos meus colegas, eu não me recordo do nome dos meus colegas da universidade. Yeah. Okay? Eu recordo-me, ipsis verbis, de toda a gente, porque aquilo foi mesmo muito, muito intenso. E o que é que eu fiz? Eu fui acumulando, porque eu era introvertida. O que é que acontece quando eu fui para o liceu? Cheguei àquele momento do basta. Basta. Cheguei ao meu limite, eu fui levada, fui empurrada contra o meu limite. Não é? Portanto, eu fui encostada na parede, sem saída. E quando me vi ali encostada na parede, sem saída, a menina introspectiva, muito shanti que eu já era, okay? Porque lá está, isto depois depende de pessoa para pessoa, não é? Mas eu tinha questões e falava com a minha mãe de questões que a minha mãe pensava, esta miúda tem que ir ao psiquiatra, só que na altura não se usava o psicólogo e o psiquiatra para estas questões, não é? Mas ficavam severamente preocupados comigo, porque os meus interesses, as minhas conversas e tudo isso não eram, de facto, os normais na altura para aquela idade. Não é? Portanto, esta menina que já tinha lido a biblioteca quase toda do pai, os livros de Júlio Verne, portanto, muito zen, muito calma, muito tranquila, eu era muito calma, muito tranquila, era capaz de estar o dia todo a brincar sozinha, não me chateava absolutamente nada. Okay? Sempre desenvolvi muito a parte da imaginação, da projeção, da curiosidade, para saber mais, para conhecer mais. Esta menina, quando entra no liceu e percebe que isto aqui vai ser a mesma coisa que foram os 2 anos anteriores, só que isto não são 2 anos, são uma catrafada deles, nem pensar. Então eu fiz um acting out. Okay? A minha dor era de tal forma intensa, que eu virei o jogo ao contrário. E então tornei-me extremamente rebelde. Exatamente o oposto. Okay? Rebelde, revoltada, muito, muito extrovertida. Mas extrovertida no sentido, eu não aturo mais nada de ninguém. A mim ninguém mais me vai pisar. E então, sem me tornar agressiva, mas se alguém vinha para bater de frente comigo, pois está claro que eu estava lá e batia também. Mesmo com medo, mesmo com desconforto, que eu nunca o deixei de sentir, ok? Mas fiz esse movimento. E atenção, e mais uma vez, eu sei, Agostinho, mais uma vez, eu estou a dar pura e simplesmente a minha experiência pessoal. Okay? Isto vai variar de pessoa para pessoa. Claro que sim. Mas quero dar o exemplo de como não há nada que chegue à vivência. Não há nada que chegue à vivência. E nós hoje em dia temos muito medo de viver e de sentir as coisas. Então, a partir daí, eu tornei-me uma líder. E era a líder do gangue. Não é? Claro. Não é? Era a líder do gangue. E aprendi a estar nessa posição. Se era uma posição que me era confortável,
Não, não era. Eu fui levada para essa posição pelas circunstâncias, por ter chegado ao ponto de dor que eu já não aguentava mais. Yeah. E é isso. fui Isso desenvolvendo. leva a ser uma líder excelente. Isso foi depois, porque fui uma líder péssima. Bateste nos limites, não é? Tens que bater num limite e no outro para encontrares o ponto de convergência de ti mesma para seres excelente. Mas foi sempre num ponto de dor que te leva, lá É está. sempre o ponto de dor que me leva, comigo é assim, é sempre o ponto de dor que me leva ao estágio seguinte. Yes. E por isso, e daí também eu estar a sublinhar a importância da raiva. Porque a raiva bem trabalhada e bem canalizada, mesmo sem nós sabermos, inconscientemente, e eu sempre fiz isto muito inconscientemente na minha vida, até ganhar consciência de que era esse o movimento, a raiva é aquilo que, quando eu caio no chão, é aquilo que me faz levantar. É aquilo que me faz ter a frase da ativação: eu não morro nem que me matem. Pois é. O quê? Não consigo. Não sou capaz. Não é para provar aos outros. Não é para mostrar aos outros. É uma questão de brio comigo mesma. E isso sempre, 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 sempre me ativou. O colo, as festinhas, o abracinho e tudo isso, sim, são importantes. Mas eu, quando estou nos meus momentos de dúvida e de introspeção e de medo e de insegurança, que os continuo a ter, claro que sim, não são as pancadinhas nas costas que me vão ajudar a levantar. Sim. É o ser empurrada novamente àquele ponto de dor. E isto também se aprende. Ou seja, aquilo que, neste caso em mim, é inato, não é? Nos outros também pode ser treinado, porque também há muita coisa que eu depois fui treinando. Claro. Portanto, eu durante a minha adolescência tive uma adolescência fantástica, em que fiz 30 por uma linha, não é? Coitados dos meus pais. Coitados, a sério. Tiveram uma paciência de santos comigo. E eu fui fazendo essa exploração. E o que é que acontece? Errei muitas vezes. Fui agressiva, fui impulsiva. E os meus pais, nisso, foram fantásticos também, porque permitiram-me os erros. Deram espaço para isso. Sim. Deram espaço para isso. Claro que isto, entretanto, passou, não é? A universidade, etc., a vidinha, não é? A vidinha entra nos eixos, isso tudo. Quando é que eu voltei a despertar e a colocar muito presente esta questão do propósito pessoal relacionado com o poder pessoal? Foi novamente quando eu entrei numa fase de crise que aconteceu com o pai da minha filha. E em que eu me vi numa situação em que, se me perguntarem: pá, Cristina, mas apetecia-te fazer-te a vida dessa forma? Achas que foi justo? Eu nem sequer parei para pensar nisso. Eu lidei com a realidade tal e qual como ela era. E o que a realidade naquele momento pedia era uma guerreira. Isso. Se eu era uma guerreira, não era. Não era. Tiveste que aprender a ser. Exatamente. Sim. É fixe, tu estás-me a transportar para momentos e só, antes de passarmos ao painel de perguntas, se concordares, há aí algumas perguntas e passaremos para lá. Sim, mas eu não quero só falar aqui de mais uma vez. Sim. Estás-me a transportar para momentos da minha vida em que foi exatamente no limite, em que a minha expressão é dar um murro na mesa. Para mim, a minha expressão é quando eu dou um murro na mesa que a minha vida desbloqueia.
Mas até chegar a esse ponto, várias vezes ao longo da minha vida, fui uma pessoa de acting in, também muito acting in, muito introvertido, acumular. Nunca engordei, não foi a minha cena, engordava emocionalmente. Não se mostrava fisicamente, mas emocionalmente era uma panela de pressão com o pipo fechado. Eu chegava a um ponto em que eu dava um murro na mesa e ia tudo à frente, mas era que tivesse quem tivesse. E parece que, como por magia, não é magia nenhuma, que é uma dinâmica natural, a vida desbloqueia. E as minhas ações começam a ser muito mais direcionadas para aquilo que eu sinto, para o meu interior, para a congruência com os meus sentimentos e com as minhas emoções. E o mais recente foi há um ano atrás com o Covid, e tu acompanhaste essa fase, quando entrou o Covid, que a minha empresa começa a ir ao chão, que eu começo a entrar em parafuso com isto tudo, e tive que lidar com a raiva, e tu ajudaste-me a lidar com a raiva, tu e a Marta ajudaram-me imenso, e obviamente a Elsa também. E foi o lidar com a raiva, o permitir-me expressar raiva naquele momento, a expressar a dor, a expressar o desespero, e a dar um murro na mesa do pá, olha, essa é minha, não é? Merda, estou farto disto. E dar literalmente um murro na mesa, mas literalmente, mas como se fosse uma explosão atómica dentro de mim, e a vida começa a desbloquear-se, de alguma maneira. Porque eu largo, parece que é chegar a um culminar emocional, e quando eu me permito viver as minhas emoções e alargá-las, e lá está, isto sou eu, não, nem toda a gente é assim, ok? Isto é a minha vivência. De chegar ao limite e de vomitar aquilo tudo, fecha um capítulo, segue outro. E a vida começa a acontecer. E a minha ação começa a ser muito mais em prol de mim próprio, com muito mais clareza. E é clareza em 2 pontos. Primeiro, chegar ao ponto de clareza do momento atual, que está tudo uma merda e que eu tenho que lidar com aquilo e que me faz explodir. E o segundo ponto é a clareza depois de ter lidado com as emoções mais desafiantes, que me permite uma abertura no meu campo mental e no meu campo emocional, que me permite olhar para a realidade como ela é. Porque a sensação que vem naquele momento é: bolas, já passei por esta merda toda e por toda esta negritude da minha mente, isto agora vai ser pinners, como diz o outro. Isto agora é pinners, então bora lá olhar para a realidade como ela é. É isto. Trocando isto por ação concreta, porque eu também sou transpessoal e tu sabes, e quem me acompanha aqui também sabe, também sou transpessoal e acredito em muitas coisas, são as minhas crenças. Não sou nada transpessoal. O ponto principal da ação, novamente, na minha visão, é a clareza, é o lidar com as coisas como elas são. Eu até posso ir em direção a um abismo na minha vida, nos meus negócios, no que quer que seja. Mas se eu tapo os meus olhos e não quero ver para onde é que eu vou cair no raio do abismo. Então mais vale eu olhar que estou a um passo do abismo e mesmo assim, quem sabe cair, mas aí eu estou-me a dar uma oportunidade de não cair e de mudar o rumo da minha vida. E de se calhar ajustar a minha bússola em direção àquilo que poderá ser o meu propósito de vida. E aí eu agarro o meu poder pessoal, que é clareza, é libertação emocional, observação do meu estado atual, reorientar o meu caminho e depois voltar ao ciclo de trabalhar aquilo que vem. E depois isto tem um sem número de cenas que vêm do passado e sabotadores e crenças limitadoras, ir à crença interior, que é outra cena fixe que eu também gostava de tocar hoje, se der tempo. Pegar na criança, ir à criança, ir ao adulto e esta misturada toda, porque isto ainda parece muito shanti-shanti, mas não é, malta, isto não é nada shanti-shanti, isto é tudo muito factual e é muito fixe de se lidar. Mas isto para dizer o quê? Grande poder, uma das partes do poder pessoal, para mim, é olhar para a realidade tal como ela é. Por mais que doa, por mais que seja uma merda de lidar com aquilo, mas já lá está, mas vale olhar para ela como ela é. E agora, o que é que eu vou fazer com isto? Sim. Não é? Mas a questão é que não basta isso. Uhum. A questão é que nós temos que aplicar isso a nós mesmos. Claro. E só quando nós aplicamos isso a nós mesmos e somos capazes de olhar para nós ao espelho, despidos, nus de tudo, sim, e olharmos para aquele lado, que é o lado do qual todos nós fugimos, não é? E cada vez fugimos mais na sociedade
atual, porque temos que estar sempre todos com o sorriso pepsodente e com o branqueamento e com tudo mais, porque tem que ser tudo perfeito, esta ditadura da perfeição. Okay? E isto esmaga-nos e esmaga sistematicamente o nosso poder pessoal. Porquê? Porque gera-nos uma necessidade que não existia, que é falsa. Okay? Gera-nos uma carência que muitas das vezes nós achamos e acreditamos que é nossa, e não é, nunca foi, está-nos a ser incutida sistematicamente por tudo aquilo que está à nossa volta. E vai-nos enfraquecendo cada vez mais. Sim. É a comparação, não é? A comparação. Sim. A comparação com aquilo que nós nem sequer conhecemos bem, porque os outros só nos dão e só nos transmitem aquilo que querem transmitir. Da mesma forma que nós também só transmitimos para fora aquilo que queremos transmitir. Então, primeiro que tudo, quando me perguntam, Cristina, como é que encontraste o teu poder pessoal, o qual eu vou reencontrando todos os anos, não é? Isto é sempre um reencontro, para mim, eu tive que ir ao meu ponto de dor máxima. E foi sempre no ponto de dor máxima que acordou essa energia. E lá está. Eu tive o discernimento de utilizar essa energia para dar a volta, para ter muito, aplicar muito este espírito contra eu não morro nem que me matem. Assim, não fui à primeira, vou à segunda, não vou à segunda, vou à terceira. Se for preciso, eu tento 100 vezes, mas vou até conseguir. Yeah. E cada vez que falho, de cada vez que erro, de cada vez que as coisas não resultam como eu quero que resultem, eu vou lá outra vez, mas não vou fazer o mesmo. Não vou fazer o mesmo. Eu vou com a certeza de que já há menos um erro que eu posso cometer, porque já conheço, não é? Aqueles que fiz. Então, de que forma é que eu posso chegar onde eu quero chegar? Se é realmente importante para mim, como é que eu posso chegar lá? Okay? O que é que eu posso fazer diferente? O que é que a vida me está a pedir que eu aprenda? O que é que eu preciso de acordar em mim? Okay? E isto prende-se muito com aquilo que nós admiramos nos outros. Tudo aquilo que nós admiramos nos outros, nós temos em nós. Sim. Não estamos a reconhecer, não conseguimos reconhecer que temos em nós. E projetamos no outro, não é? E, exatamente. Exatamente. Agora, nós também não somos todos iguais. Okay? Então, nem todos podemos... Isto da comparação é como se estivéssemos a comparar um cão com um gato. Sim. Nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. Então, eu também não posso estar focada no outro porque eu quero ser igual a ele, porque eu quero fazer o mesmo que ele faz. E tal, porque agora está na moda ser terapeuta. Ser terapeuta, desculpem, mas ser terapeuta não é para todos. Da mesma forma que ser engenheiro também não é para todos. Cada um tem qualidades e apetências únicas. Uhum. E o poder pessoal reside em tudo isso, não é? E reside no acordar de tudo isto. E a raiva e todas as emoções mais fortes são o nosso manancial. Mas hoje em dia o ser-se intenso, não é? O ser-se intenso é um defeito. Eu sei lá quantas vezes é que eu já ouvi, Cristina, tu és demasiado intensa. Tu és demasiado intensa, Cristina. Tu sentes as coisas demasiado intensamente. Tu pensas nas coisas demasiado intensamente. Sim, eu sou intensa. Ok? E eu gosto de ser intensa. É essa coisa do morno, do assim, do... não. Eu sou uma pessoa apaixonada. Ok? Eu sou apaixonada pela vida. E sou apaixonada por aquilo que eu faço. E da mesma forma que me apaixono, também me desapaixono. E quando me
apaixono, aquilo deixa de me fazer sentido, não é? E há algo mais. E este tem sido constantemente o meu movimento. Agora deixa-me só falar aqui um pouco da raiva. Dá-lhe. Porquê? Porque todos nós vamos sentir raiva. E porquê é que é um foco na raiva? Okay? Porque, lá está, o sentir as emoções boas, o amor, a alegria, a paz, a tranquilidade, não é? São coisas fantásticas. Nós não precisamos de ajuda quando as sentimos para as vivenciar e para as sentir. Já lidar com a tristeza, a raiva, a dor, okay, que vão estar presentes ao longo da nossa vida. Isso já são outros 500, já é outra história. Então, primeiro que tudo, em passos, primeiro que tudo é preciso parar. Parar e permitirmos estar em contato com essas emoções que estamos a sentir que são tão fortes. Estar em contato, minha gente. Ninguém morre por causa disso. Okay? Estar em contato, conhecer. Ok, como é que é a minha raiva? De onde é que vem esta raiva? De onde é que vem esta tristeza? De onde é que vem esta dor? De que forma é que eu posso lidar com isto? Isto é too much. Eu intensa, é sempre tudo too much, não é? Isto é too much, isto é demasiado. Então, primeiro eu tenho que despejar um bocado disto para conseguir estar em contato e para conseguir fazer alguma coisa com isto. Cada um vai ter a sua forma. Uns pintam, outros escrevem, não é? Outros dão murros na almofada e gritam. Outros fazem exercício físico. Eu canalizei para o exercício físico. Alguns de vocês sabem, outros não. Em 2017 eu fiz competição e eu preparei-me em 9 meses para ir a um campeonato europeu de powerlifting e trouxe as medalhas para a minha categoria. Em 9 meses. Cristina, já tinhas pegado em pesos? Não. Nunca tinha pegado em pesos daquela forma. O que é que te levou aí? Foi um desgosto. Foi uma raiva imensa que eu senti num dado momento da minha vida, tão avassaladora, que eu não conseguia estar em contato com ela. Então, em vez de olhar para o lado, em vez de fingir que não a tinha, em vez de ir trabalhar o perdão. Pessoal, é impossível trabalharmos o perdão quando estamos a sentir estas coisas muito intensamente. Okay? Em vez de trabalhar, vou meditar, vou isto tudo, que eu já meditava muito, pronto, essa já era uma parte que eu tinha desenvolvida. Não, o que eu precisava era de algo que me permitisse vazar aquela emoção tão forte para poder estar em contato com ela e fazer alguma coisa dela. Okay? Então, eu fui pegar em pesos. Eu já estava a pegar em pesos, olha, vou competir. E então fui à competição e de cada vez que ia para a barra, muito sinceramente, cada vez eu estou super agradecida a todas as pessoas que nunca acreditaram em mim, que foram muitas, e eu estou-lhes extremamente de coração agradecida. Foi o combustível, não foi? Esse foi o combustível. Esse foi o combustível e eu mostrar à minha criança, okay? Aquela criança introvertida, aquela criança que passou por todo aquele bullying, okay? Aquela criança que acreditou piamente que não valia nada e que era menos que os outros. Mostrar-lhe, tê-la ali energeticamente ao meu lado, para lhe mostrar, estás a ver, nós somos fantásticas. E isto leva a outra questão, porque isto o tempo é muito curtinho, e a outra questão muito rápida. Nós vivemos numa cultura que não nos ensina a valorizarmos. Pelo contrário, ensina-nos sistematicamente a desvalorizarmos. Porque é uma soberba.
porque é arrogância eu dizer que sou muito boa naquilo que faço. Caramba, mas sou. Porque se não fosse, não conseguia subsistir através disso, não conseguia chegar às pessoas que chego e não conseguia, de facto, resultados positivos. E o ser bom naquilo que eu faço, o sermos bons naquilo que nós fazemos, não é arrogância, é o resultado do esforço, da dedicação, não é sorte, não é dom. Os dons não servem de nada se nós não os trabalharmos e não fizermos algo deles. Não nos dedicarmos. São noites e noites, são diretas e diretas a estudar, a procurar informação. São milhares e milhares de euros investidos em formação. Todas as pessoas de muito sucesso são aquelas a que dizem que têm sorte, mas o grande gênio não é aquele que nasceu com um dom, foi aquele que errou mais vezes. Esse é que é o gênio. Exatamente. Claro que isso vai fazer acordar tudo aquilo que nós já trazemos em nós para ser desperto e para nos ajudar. Mas estarmos à espera também que o caminho surja à nossa frente. Gente, o caminho não vai surgir. O caminho só vai surgir quando vocês dão um passo. Okay? E não há problema nenhum desse passo. Esse passo não é nem certo nem errado. Esse passo é necessário para vocês chegarem onde têm que chegar. Eu, quando cheguei à hipnoterapia, achei, isto é a minha praia. Fantástico. É mesmo isto? Descobri que, então, mas eu passei a minha vida toda a fazer isto comigo mesma. Então eu já fazia auto-hipnose. Então eu já dominava isto. Uau, fantástico. Isto é a minha praia, é aqui que eu vou ficar. Mas passado um tempo, eu comecei a olhar para as ilhas que estavam mais além, começaram a aparecer. Olha que interessante. Está ali uma ilha, será que eu vou conseguir chegar até lá? Eu só vou saber quando entrar dentro da água e me puser a nado. Será que eu vou ter forças para chegar até lá? Não sei. Mas vou ter que experimentar. Há aqui uma questão muito, muito, muito importante, que é, eu acredito noutras vidas, mas eu lembro-me desta, e é nesta que eu estou. E é esta que eu quero aproveitar ao máximo. E isto passa num instantinho. Isto passa num instantinho e nós perdemos imenso tempo a desvalorizar-nos. Okay? Alguém nos dá um elogio e nós, não, estás linda hoje. Achas, não, eu nem me pintei, nem não sei o quê. Não, sim, estou maravilhosa, sinto-me lindíssima, ainda bem que gostaste. Gosto tanto, essa roupa fica-te tão bem. Mas já tenho isto há tanto tempo, este trapinho comprei no chinês. Por amor à santa, parem com isso. Parem de ter vergonha daquilo em que vocês são bons. E daquilo que sim. Ponto. E esta cultura judaico-cristã, que temos que ser coitadinhos, temos que ser humildezinhos, temos que ser pequeninos. Não, nós somos enormes. Todos nós somos enormes. Muito do meu trabalho em consultório passa por acordar esta energia na pessoa. A partir do momento que esta energia está acordada, desculpem, meus clientes, que eu amo-vos, façam-se à vossa vida. Não sou eu que vos vou ensinar o que têm que fazer. Não sou eu que vos vou indicar o caminho. Porque o caminho já está aberto. Okay? O essencial é acordar esta energia, esta chama, este fogo. Isto é fogo. Fogo. Okay? O que é essencial? É essencial na vida. E a vida é super curta e, metaforicamente, esta nossa conversa também passou a correr, tem passado a correr, e eu apetecia-me pegar desde do poder das emoções que tem para os momentos de dúvida, é aquilo que nos alimenta, e tu focaste nisso e muito bem, aquilo que nos alimenta, o combustível que nos alimenta para atingirmos algo que nós queremos na vida, seja o nosso propósito de vida ou não, mas nós queremos ir lá e vamos na mesma, e se tivermos um porquê forte, um porquê emocional que nos ajuda a chegar lá, e o Viktor Frankl falava disso no seu célebre livro A Vida em Busca de um Sentido, o ter planos, o ter objetivos e ter um porquê que eu vou sobreviver a um campo de concentração nazi. Expliquei isso de uma forma brilhante. Gostava também de pegar
um resultado menos positivo e como transformar isso em algo, uma força e não numa limitação e como fazer uma avaliação. Adorava pegar aqui numa data de temas e acho que vamos ter que fazer isto outra vez para pegar nestes temas todos. Mas eu gostava de fazer uma questão que vai ao encontro daquilo que falámos mais no início, e a questão é ligeiramente armadilhada, mas pronto, é assim, também tenho que puxar o peixe, também tenho que puxar a brasa à minha sardinha, não é? Qual é que é a importância, de 0 a 10, do ser humano, hoje em dia adulto, trabalhar a sua criança interior? 10. Queres explicar o porquê? Porque nós respondemos à maior parte das situações do presente com todas as cargas emocionais da nossa criança. E quando eu falo na criança, falo nas várias crianças, porque nós temos várias crianças interiores, cada uma correspondente a uma fase. E, por exemplo, no meu caso, eu tenho sempre a minha criança e a minha adolescente, e às vezes elas andam ali à guerra, que é quando eu estou em conflito interior. Ou seja, no teu caso, como és intensa, andam mesmo à porrada. Sim, mesmo à porrada. andam, e está tudo bem, sim, e está tudo bem, mas também é muito importante trabalharmos o nosso adulto interior. Explica lá isso. O adulto interior é a parte de nós que cuida daquilo que é responsabilidade dela para abrir espaço para que a criança interior possa ser criança. Porque enquanto isso não acontecer, é a criança que vai tomar a responsabilidade desse adulto. E isto é desastroso, porque a criança não tem estrutura, nem tem maturidade para lidar com essas questões. E por isso é que nós, tantas vezes, nos atravessamos completamente ao comprido na nossa vida. E isso podia ser evitado com este equilíbrio. E depois, porque o ser humano é um ser conflituoso em si mesmo. O conflito faz parte de nós, faz parte da vida. Então, nós vamos sentir conflitos internos imensas vezes, em imensas situações. E ajuda-nos imenso ter este psicodrama interno, em que vamos perceber quem é que está a responder no presente àquela situação, se é a criança, se é o adolescente, ou se efetivamente é o adulto. Isto ajuda-nos. Eu em miúda, eu sou Cristina Sofia, e desde miúda que eu desdobrava-me, porque a Cristina era a rebelde e a Sofia era a certinha. E de vez em quando elas estavam em conflito. Por isso é que hoje em dia te chamas Cristina. Por isso. Desculpa. Sim, também, mas eu gosto muito do meu nome, Cristina Sofia. Adoro o meu nome. E tanto adoro que a minha filha chama-se Morgana Sofia. Eu gosto muito do nome Sofia, atenção. Porquê? Porque ajuda aqui a equilibrar. Isso acaba por ser uma criação de um sistema em que nós conseguimos, através de um questionamento diferente ou da facilitação de um questionamento diferente, permite-nos criar um sistema interior em que nós conseguimos reorganizar, em que se calhar deixamos de ser tão infantis e tão vítimas enquanto adultos e começamos a responder mais de uma forma adulta. Responsável, tomando as rédeas da nossa vida nas nossas mãos. Isso é fixe. E lá está, mais uma vez, atenção, é essencial, e isso eu acho essencial, a consciência, o termos consciência, o conhecermos estas nossas autossabotagens, conhecermos estas nossas vozes interiores. A maior parte das situações de ansiedade e de depressão que não sejam causadas por situações extremas externas, okay? Atenção, derivam de conflitos interiores que são ignorados e que não estão a ser trabalhados ou enfrentados. Yeah. Porque ninguém nos ensina a fazer isto. Ensinam-nos uma série de coisas na escola que não interessam a ninguém, ok? E ninguém nos ensina a lidar com o nosso interior, com as nossas questões interiores, com as nossas mentiras, que nós mentimos imenso a nós mesmos. Agora, a minha pergunta é, porquê
nós temos tanta facilidade em acreditar naquelas vozes, okay, que nos atiram abaixo, que dizem que nós não somos capazes, que não vamos conseguir, que vamos cair no ridículo, e não acreditamos no elogio de nós mesmos. Porque é que não acreditamos nas nossas capacidades, na nossa força? Porquê? Mas outra coisa muito importante que eu descobri ao longo da minha jornada é: arranquem de dentro de vocês esse Jesus Cristo e esse Buda e esse Alá e esse seja o que for, okay, que têm dentro de vocês, que vos foi incutido. Nós não estamos cá para salvar ninguém, ok? Yeah. Nós estamos cá para aprender e para evoluir. E essa é a melhor forma que temos de ajudar os outros. Ok. Antes de passar... Ou seja, coloquem-se em primeiro lugar. Permitam-se colocar-se em primeiro lugar. Isto não é egoísmo, não é esquecer os outros, claro que não. Okay? Mas não deixem, porque isto é outra coisa que acontece muito. E nós sentimos imensa culpa depois, quando nos colocamos em primeiro lugar. E colocar-nos em primeiro lugar não significa que não estejamos lá pelos outros. Mas nós, para estarmos lá pelos outros, temos que estar cá primeiro por nós. E isso já está, para aqueles que são mais religiosos, está lá no Pai Nosso, está lá isso mesmo. Há uma frase que está lá. E eu desafio quem está a ouvir, se sabem que parte do Pai Nosso é que nos dá essa indicação. Portanto, também não há desculpa com a cultura judaico-cristã. Sim. Atenção. Nós somos muito mais mesmo. Antes de passarmos às perguntas finais, porque quem nos ouve e quem nos acompanha faz perguntas e nós temos... Eu sinto-me sempre que... porque eles fazem parte desta conversa. Claro, e eu vou fazer uma última pergunta, se me permites, que eu faço a todos os meus convidados, que é: o que é que tu andas a fazer e o que é que daquilo que tu andas a fazer nos pode ajudar àquilo que temos estado a conversar? Então, o que é que eu tenho andado a fazer? Ao nível da formação, tenho estado a desenvolver cursos curtinhos, intensivos, que ajudam exatamente a trabalhar todas estas questões. Portanto, criança interior, a ferida da mãe, que está para sair em breve, o karma familiar, porque é outra questão, não é? O conseguirmos lidar com todas as emoções que muitas das vezes surgem no âmbito familiar, e os relacionamentos tóxicos, não é? Que também tem muito que se lhe diga. Tudo trabalhos que são rápidos, muito intensos, e que podem ser feitos no tempo e no ritmo de cada um, porque pronto, as aulas estão gravadas, o material está todo disponibilizado e, portanto, as pessoas podem aceder, podem se inscrever. A partir do momento em que se inscrevem, poderão fazer essas formações e esses cursos no seu próprio tempo e ritmo, que é muito importante, não é? Porque hoje em dia isto é tudo super acelerado. Yeah. E quer também, pronto, todos esses cursos depois vão ter masters, etc. Estou aqui também a desenvolver a plataforma, que alguns de vocês já ouviram falar, em conjunto com o Hugo e com a Marta, uma plataforma que servirá para disponibilizar mais conteúdos de valor a todos, inclusivamente scripts de auto-hipnose gravados, para que também possam fazer o trabalho interior com vocês mesmos. Não é? Nada disto dispensa, claro, a ajuda exterior, não é? Porque nós somos seres de vínculos e nós precisamos do espelho e da parede que o outro nos faz para conseguirmos ver muitas coisas em nós que nos estão ocultas, mas que nós normalmente vemos muito facilmente nos outros. É muito interessante. Pois é, mas em nós temos, de facto, dificuldade. E como ao longo da minha experiência terapêutica e da minha experiência de vida, tem sido sempre aí que algo tem falhado. E então
Eu quero realmente disponibilizar esses conteúdos e mais, lá está, também porque durante uma grande fase da minha vida tive grandes contrariedades financeiras, tive grandes limitações financeiras. Eu acredito piamente que é o conhecimento e o autoconhecimento que podem salvar o mundo e a consciência que podem salvar o mundo. Portanto, para mim é de facto muito, muito importante garantir de alguma forma que todas as pessoas podem ter acesso a estes conteúdos por valores razoáveis, justos e de acordo com as suas condições. Esta parte para mim é essencial e, portanto, é isso também que me move. O que é que me move? O meu sonho de criança. Qual é que era o meu sonho de criança? Mudar o mundo. Este sonho, durante muitos anos, congelou-me, porque era uma coisa demasiado grandiosa para onde é que eu ia começar, como é que eu ia começar, não é? E, portanto, isto bloqueou-me até ao momento em que eu descobri que a única coisa que eu podia fazer era mudar-me a mim, descobrir como é que o cérebro funcionava, descobrir como é que o ser humano funciona, quais é que são os gatilhos, quais é que são as armadilhas, quais é que são as várias abordagens e perspectivas que podem ser utilizadas. Treinar, estudar, dedicar-me quase exclusivamente a isso, aplicar em mim, e daí começar a ver as mudanças à minha volta. E lá está, é como quando eu ofereço uma sessão, porque alguém não pode pagar, ou qualquer outra questão em que, em casos pontuais, eu faço aquilo que acredito e que sinto que tenho que fazer, e às vezes depois as pessoas dizem, não, mas quando eu estiver bem, quando esta fase passar, eu quero lhe pagar. E eu digo sempre, não, a melhor paga que me podem dar é, no dia em que puderes e encontrares alguém que não pode, estende-lhe a mão. Yeah. E diz-lhe exatamente a mesma coisa. E com isto faz uma corrente que se possa expandir pelo mundo. E isto pode parecer muito pouco, mas eu agora pergunto-me, e se todos o fizéssemos, como é que era? Então, em vez de pensar, eu não faço porque os outros também não fazem, eu penso, sinceramente, estou-me a marimbar para os outros. Eu faço. Não é? Da mesma forma que me estou literalmente, desculpem, a marimbar, se as pessoas gostam de mim ou se não gostam. Não é nada. Eu gosto de mim. Não é nada. Eu gosto de mim. E eu não sou toda certinha e toda pipi, toda, sabem? Não sou. E já experimentei, okay? Já tentei, não serve. É uma roupa que não me serve, eu sou aquilo que sou. Então, descobrirmos aquilo que nós somos e orgulharmos disso. Só mais uma coisinha. Nós esquecemos muito, muito rapidamente do nosso trajeto e esquecemos muito rapidamente das nossas conquistas. E é extremamente importante nós escrevermos e registarmos isso. Porque nos momentos de dúvida, nos momentos em que vamos lá ao fundo do poço, que eu vou lá também, não é? E em que colocamos tudo em causa, é importante nós percebermos, não, espera, o que é que eu já fiz, o que é que já aconteceu? E ontem foi muito giro que a minha filha virou-se para mim e disse-me assim, mãe, realmente eu estive a falar aqui com a Mana, que é a meia irmã dela, e é incrível o caminho que tu tens feito. Desde que eu nasci, depois o que tu lutaste, porque não tinhas condições para me teres contigo, e fizeste tudo, e depois foste-me buscar aos avós, e proporcionaste-me condições, e depois estavas a trabalhar num trabalho que não gostavas, e tiveste a coragem de preparar tudo para mudares de trabalho, e ninguém acreditava em ti, ninguém te apoiou, e mesmo assim tu foste contra todos, e lançaste-te sozinha, e foste estudar mais, e começaste por dar consultas em casa e andar de um lado para o outro no país todo, e depois conseguiste montar o teu consultório, e quiseste dar formação, e começaste assim muito lá, e depois já estás, e a montar empresa,
e tudo mais. Não, realmente é incrível e é só tu a suster a nossa família. Que caminho fantástico. E é incrível que eu naquele momento virei para a minha filha e disse-lhe mesmo, caramba, é verdade, até eu me esqueço disso. Yeah. Nós somos incríveis. Nós fazemos coisas incríveis no nosso trajeto de vida, mas estamos sempre focados nos erros, naquilo que ainda não conseguimos, naquilo que ainda não temos. Caramba, o que é isto? Isto foi-nos ensinado pela sociedade. Estarmos sempre descontentes, insatisfeitos connosco mesmos, desvalorizados. Então, a melhor mensagem que eu tenho para vos deixar é parem com isso, por favor, valorizem-se. Valorizem-se. E isto muda muito quando trabalhamos a nossa criança interior, que é a parte de nós que registrou muitas dessas questões. E a minha criança anda sempre comigo. Sempre. E eu mostro imensas vezes. Olha, estás a ver, conseguimos. Estás a ver. É fantástico. Porque ela tinha muito medo de tudo. Não é? Muito medo de tudo. E hoje em dia as pessoas olham para mim e, que mulher corajosa, que força da natureza. Mas eu continuo a ter muito medo. Uhum. Eu continuo a ter muito medo de muitas coisas. E dói-me esse medo. Só que eu já não fujo dele. Ok, ele está cá, é meu. Eu sinto medo, muitas das vezes. Então, e depois? Vou na mesma. O que é que pode acontecer? Posso cair. Caio, levanto-me. Não é? Não fiquem presos a isso. E trabalhem-se, conheçam-se. Vocês são o vosso maior tesouro. E até porque a vida passa num instante. Não é? Sim. Sim, eu quero chegar ao fim. E isto é uma coisa com que eu já nasci mesmo, desde pequenina. Vejam lá a esquizoide que eu era, não é? A introspectiva que eu era. Que sempre foi, a minha questão com a morte sempre não foi o morrer, porque isso para mim sempre foi, morremos, vamos lá para outro plano, atravessamos, whatever, aconteça o que acontecer. É o chegar lá, chegar a esse ponto, e eu quero sinceramente, e isto é muito importante para mim, olhar para a minha linha de vida e dizer que vida, sabem? Que vida. Venha à próxima, que eu quero conhecer mais, experimentar mais, cair, levantar, ter experiências, ter vivências, ser intensa, sentir intensamente, estarmos vivos, é exatamente isso. Fazer mais retrospectivas que não só aquela que vamos fazer no momento da morte. Porque se tivermos conscientes que vamos morrer, se for uma morte, não sei, não é? Já deve ter passado por isso, mas eu não me lembro. Mas fazemos mais retrospectivas, sim, nós esquecemos do caminho que trilhamos para chegar até onde é que chegamos e estamos sempre a queixar que não chegamos ao passo seguinte. Mas já andamos quilómetros e quilómetros e quilómetros de caminho e às vezes basta só olhar para trás ou que as Morganas da vida nos relembrem, já viste aquilo que tu fizeste ao longo da tua vida e isso enche-nos logo, não é? Enche-nos o campo, enche-nos a energia e a confiança. Obrigado pela tua mensagem. Perguntas, questões? Aceita, obrigado. Então, olha, eu vou aqui desde o início, vou-me focar aqui muita validação, muito agradecimento, e eu agradeço a todos e a todas as validações, os agradecimentos, a vossa companhia, o vosso estímulo, o vosso espelhamento nas nossas experiências também, mas vou-me focar nas questões e depois mais tarde, como isto vai estar tudo, os comentários vão lá estar todos, nós podemos avançar por aí, mas para já vou-me focar nas questões, ok? Do início para o fim. Então, temos uma primeira questão que foi quando eu estava a falar de obstáculos, do António Luz Divina, que diz, mas quando tu fintas o obstáculo, resolveste o problema ou empurraste com a barriga? Pronto, eu assumo que poderá ter sido uma falha de comunicação minha, não finto obstáculos. Os obstáculos existem, têm uma função. Ou é para me impulsionar para chegar mais longe,
Ou é para me mostrar que, espera aí, o caminho não é este, muda de caminho. Mas eu, de alguma forma, eu pessoalmente trabalho sempre para passar esse obstáculo, seja passando ao lado, seja furando, e tenho sempre de lidar com esse obstáculo. E depois, mais tarde, se o obstáculo se apresenta ao mesmo variedíssimas vezes, fazendo eu esse movimento, posso perceber eventualmente que não é esse o caminho, ou então o obstáculo serviu como um trampolim ou como outra coisa qualquer. Então, assumo a minha má comunicação, não quis passar a ideia de fintar obstáculo. Não, nem de fingir que não o vejo. O obstáculo está lá, tem a sua função. Mas atenção, que aprender a fintar faz parte do jogo. Sim. E aprender a fintar pode ser extremamente importante para nós conseguirmos avançar. Porque nós damos muita importância a coisas que não têm importância nenhuma e ficamos ali presos e agarrados, a bater com a cabeça na parede, quando a porta está ao lado. Sim. Okay? Então, às vezes, o fintar, o termos essa capacidade de fintar, pode ser muito interessante. E, aliás, com padrões que se repetem na vida, que são padrões que nós viemos cá trabalhar, vamos ter esses padrões até partirmos, e o que acontece é que depois esses padrões aparecem e nós fintamos, porque já não nos damos importância, já nem os sentimos, já estamos, como se costuma dizer, noutra vibração. Não é? Sim, e atenção, mas não deixar de os encarar, os obstáculos, nunca. Sim, reconhecê-los, claro que sim. Reconhecê-los e lidar com eles. Sim, claro que sim. Olha, temos aqui uma pergunta da Sofia, não sei se ainda estás aí, Sofia, obrigado por estares aqui connosco, e esta é para ti, que é, estavas a falar de como é que tu canalizaste todo, como é que tu transformas a raiva em força, como é que tu transformas as emoções em força, e a pergunta é, como consegues chegar a essa certeza interior? Como aprendes a canalizar essa insegurança ou medo para a força? Por tentativas e falhas. Sempre. Tentativas e falhas. Mas, principalmente, permitindo-me sentir aquilo que sinto. Eu só odeio. E não sou menos bom ser humano por me permitir sentir ódio, ou por me permitir sentir raiva, ou por me permitir sentir seja o que for que eu esteja a sentir, mesmo quando, e que normalmente tenho, uma parte de mim que está a observar e que está a dizer, vá, tu sabes que tudo isso serve para a tua evolução, patati, patatei, que daqui a uns tempos tu vais perdoar e vais-te perdoar a ti, porque eu não sou ninguém para perdoar os outros. Eu não perdoo ninguém. É assim, eu não sou ninguém para perdoar os outros. Isto é soberba. Quando falamos no perdoar o mal que os outros te fizeram, perdoar o outro. Eu não tenho que perdoar o outro. Eu tenho que me perdoar a mim. O outro que se perdoa ele. Okay? É tão simples como isto. Agora, eu não posso fugir daquilo que eu sinto. Seja o que for. E encarar aquilo que eu sinto e perceber se eu consigo, se tenho estrutura para estar em contato com aquela emoção ou se preciso de a vazar para poder estar em contato com ela e fazer alguma coisa dela. Então, cada um deve procurar o seu ponto, da mesma forma que todos nós temos pontos de ativação, temos pontos também de vazamento. Então, é aprender isto. E nós não conseguimos aprender isto, desculpa, não conseguimos aprender isto pelos livros, pela leitura, pelo que os outros dizem. Isto é uma experiência que tem que ser tida, tem que ser vivida. O que ajuda é termos consciência, isso é outra questão, ok? Mas é na experiência, é na tentativa-falha que nós vamos descobrir o que é que naquele momento nos ajuda a transformar e a canalizar aquela emoção para algo mais, algo que não nos bloqueie. Vou dar só um exemplo muito rápido. Uma questão que me surgiu em sessão de uma pessoa que, até uma determinada idade, era super extrovertida e tinha uma facilidade incrível em expor-se, em apresentar trabalhos na escola e até gostava e tudo isso. E a partir de um determinado trauma que teve na escola, deixou de o conseguir fazer.
até agora à idade adulta, mas de tal forma que tinha mesmo sensações fisiológicas e tudo mais. Mas houve ali uma questão em que uma vez, numa aula, depois de ter tido esse trauma, que um colega lhe tocou ali no ponto fraco e que disse que ela era burra e sei lá mais o quê, e esta pessoa, miúda, na altura, o que fez foi, aquilo mexeu tanto com ela, que ela levantou-se, pegou na cadeira e atirou a cadeira ao colega. Sim. E toda a gente pode pensar, isto foi péssimo, ela não devia ter feito isto, blá, 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 socialmente não é correto, tudo mais. Sim, ok, vamos concordar que sim. Mas foi exatamente isso que ela sentiu nesse momento, ok? Que eu posso utilizar em terapia para acordar a força dela, a raiva dela bem orientada e bem canalizada. Para quê? Para que sempre que se vai expor, sempre que vai falar em público, sempre que vai apresentar, para relacionar aquela ansiedade que ela sente, foi exatamente aquilo que ela sentiu quando se levantou e extrapolou. Não é? Só que, entretanto, ela aprendeu a congelar. Então, como aprendeu a congelar, eu agora estou a ensiná-la a descongelar através de uma emoção que ela já sentiu, que está completamente relacionada com aqueles sintomas e com aquela ansiedade, e com aquele batimento cardíaco e com as pernas a tremerem e tudo mais, só que em que ela conseguiu responder ao colega. E sabem o que mais? O colega mereceu levar com a cadeira. Ponto. Eu não sou juíza. Portanto, a minha função é encontrar a melhor forma de ressignificar e de utilizar tudo aquilo que vocês têm a vosso favor. Porque o que vocês fazem é utilizar tudo aquilo de magnífico, fantástico que vocês têm contra vocês mesmos. Sim. O meu papel é... Vocês já fazem isso maravilhosamente bem. Vocês já têm tudo, tudo. O meu trabalho é perceber o que é que vocês têm e tornar isso disponível para vocês poderem utilizar a vosso favor. De resto, o trabalho é todo vosso. Olha, eu quero te agradecer e quero fechar isto com... Isto é um tema que me entusiasma muito, não é? Portanto, eu entusiasmo, lá está, não é? Eu quero te agradecer a tua presença aqui. Temos aqui N de comentários a dizer, pá, tenho que repetir isto, e vai ser um gosto repetir, claro que sim. E eu quero fechar só com... Quero dar aqui questões... Sim. Sim. Pai, mas tínhamos aqui matéria para fazer horas e horas de conversa. Tínhamos aqui matéria para... Então, junta-se a fome à vontade de comer, né? A gente já sabe como é que é. Só para fechar, não é com uma questão, mas é com o que a Sandra escreveu. Não é por ser a Sandra, mas é um brinde ao caminho. E porquê? Porque, primeiro, é no caminho que o caminho se encontra, e só o caminho que é para nós só se vai encontrar no caminho que já estamos a percorrer, porque como é que podemos ver os outros caminhos se nós nunca avançamos, se nós nunca demos o primeiro passo? Porque para eu chegar ali à minha porta, eu tenho que dar 5 ou 6 passos. Se eu não der o primeiro, eu nunca vou lá chegar. Então, façam só o caminho. Se é o caminho certo ou não, só vão saber depois de dar o passo. E quando chegarmos ao momento da morte, porque eu penso muito nisto, não é com, eu vou morrer. Não, pá, é inevitável, vou morrer, meu. Vamos todos. Olha, notícia da última hora, nós vamos todos morrer. Pessoalmente, quando chegar lá, eu quero sentir e vou sentir. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para ter a melhor vida que eu consegui ter. E para proporcionar, e isto já faz parte daquilo que eu sinto, para proporcionar que os outros tenham também a vida que, daquilo que me cabe a mim, possam ter a vida que querem ter com todo o seu esplendor, felicidade, amplitude, vivência, etc. Não tenham medo. Ir aos extremos é normal. Não se comparem. Não se comparem com ninguém. Não se comparem com o vizinho. Não se comparem com a Cristina. Não se comparem comigo. Não se comparem com o Ronaldo. Não se comparem com ninguém. Vocês são todos únicos. Únicos. São únicos. Todas as vossas alegrias são únicas. Todas as vossas birras são únicas. Todos os vossos malfeitios são únicos. Todos os vossos amores são únicos. Todas as vossas emoções. Todas as vossas experiências. E só mais uma coisa para relembrar, vocês
Tu és importante para o mundo, porque se tu não fosses importante para o mundo, tu não estavas aqui. Tu não estavas aqui. E és importante para o mundo sendo tu e não uma cópia. Por isso, ser quem tu és, um ser criador, faz-te ao caminho e percebe que o caminho não é direito. É preciso bater nos limites das coisas para nós percebermos onde é que, tal como no nascimento nós temos que passar por um canal vaginal para percebermos os limites do nosso corpo, assim o é na vida e nas experiências da vida e do caminho. Mais do que terapeutas, coaches, psicólogos, professores, formadores, seja o que for. Nós somos seres humanos únicos. Era só nesta nota que eu gostava de terminar. Quero mandar aqui um grande beijinho ao Agostinho, que já me acompanha há muitos, muitos anos, desde os meus tempos da política, e que é uma presença constante e sempre muito, muito bem humorado, sim, e que eu adoro. E ainda temos um cafezinho para tomar há anos. Anos e anos e anos. Vai ser agora, depois desta pandemia, Agostinho, é assim, sem dúvida nenhuma. Queria só dizer só aqui mais uma coisa. A espiritualidade é muito importante, sim, mas atenção. Porque a espiritualidade tem que ser congruente com este mundo, com esta vida e principalmente com cada um de vocês que são seres únicos. Então a espiritualidade de cada um também vai ser única. Pensem, reflitam, percebam o que é que vos faz sentido, experimentem para perceberem o que é que vos faz sentido, porque foi assim também que vocês aprenderam a comer, que é nutrição. Okay? A espiritualidade também é nutrição. E na vida, a vida também nos traz muita nutrição. Mas nós temos que experimentar. Nós temos que experimentar para perceber se gostamos daquele sabor ou não. E hoje em dia o que eu vejo é que as pessoas querem saber se gostam ou não, querem saber se é por ali ou não, querem saber se aquilo é para elas ou não, sem experimentarem. Yeah. Querem ir já com a certeza. Querem as reviews do Google. Yeah. Sim, mesmo. Olha, obrigado. Obrigado pela tua presença. É sempre um prazer falar com o meu coach. Terapeuta, eu quero agradecer a todos os que nos acompanharam, a todos os que partilharam, a todos os que comentaram, que elogiaram, criticaram, que perguntaram. Todos, sem exceção. Obrigada, muito grata. Da minha parte, aqui estarei de hoje a uma semana para mais um Conversas de Evolução e para a última conversa do mês de março, que vai terminar o tema Poder Pessoal. Em abril terei outro tema, outro convidado e outros convidados. Por isso, todas as terças-feiras, aqui no Facebook, na minha página de Facebook, ou é às 7h30 ou é às 9h, mas a vida também acontece em direto, por isso, quem sabe o que é que vai acontecer e a que horas é que isto vai acontecer. Agora, para a semana eu vou estar cá, fiquem atentos e na quinta-feira eu também vou estar a falar sobre vida, sexualidade, resgate de poder pessoal também feminino e também masculino e pole dance. 1 hora e meia sobre este tema e temas aqui que mexem muito com conceitos e tabus e muita coisa. E vamos falar sem filtros mesmo. Sempre. Obrigado. Beijinhos grandes. Obrigada. Tchau.